Aí, vai falando sobre Mariana aqui, enquanto eu vou fixando o comentário aqui embaixo. Tá certo. Uhum. Foi o caso de Mariana, né? Em 2015, o rompimento da barragem foi num dia, por exemplo, já é uma região sísmica, tá? Já tem terremotos naturais, naturais, e naquele dia ela não desencadeou sismos, só para deixar claro, mas tiveram 9 eventos naturais naquela região, tá? E a gente só tinha a barragem não, a estação mais próxima ficava a 150 quilômetros. Também é importante falar porque, como eu te falei, quanto mais próximo da região e quanto mais estações, a gente consegue um melhor relato ali, né? Maior informação, não é relato, mas informação do instrumento para a gente interpretar. Uhum. E aí Tem aquela questão de onda curta e onda longa que o instrumento registra, não tem? banda larga e banda curta. Um instrumento, às vezes, por isso que quando você tem um empreendimento que você tem que monitorar, como a hidrelétrica, que é uma coisa regional, a gente tem um instrumento que pega um espectro ali de frequência mais alta, né? E aí a gente coloca para esse objetivo. Não quer dizer que ele não pegue outros, mas aí fica mais fácil interpretar aqueles dados. E, pois bem, para o caso de Mariana, tivemos ali os eventos e a gente teve que responder, teve que prestar esse serviço, essa análise lá, para ver se não foi um dos fatores, né? Mas, assim, já saiu o relatório e não foi, a barragem já tinha problemas estruturais graves, né? Já era conhecido, já era um problema, e o terremoto pode ter sido somente um fator a mais, assim, Foi os R$ 2 para Coca-Cola. Ó, gente, a Coca-Cola custa R$ 10, eu tenho R$ 2 aqui, vai lá e compra. Aproveita e traz o salgado. exato. Mas E a, poderia e a não. cidade paga, e a cidade paga muito caro, né? A cidade paga muito caro por isso. A gente como um todo, né, principalmente para as questões ambientais, né, para se recuperar de um impacto desse, são décadas, Uhum. né, e aí você vai a responsabilidade, né, sobre uma E construção quem, dessa, e quem paga nisso aí é o pobre, né? sim, porque essas regiões também vivem economicamente desses, desses empreendimentos, né, a gente tem uma Uhum. economia associada, né, a própria barragem e a extração. No caso ali era de rejeito, né? Mas é a E, mesma Bru- questão que eu e, tô falando. e Brumadinho foi o mesmo caso? Como é que foi? Tem Não, alguma relação com isso? não teve terremotos associados em Não Brumadinho. teve? Você analisa, tá? E, por exemplo, quando tem um caso, teve um caso desse, né? Mas quando tem, a gente presta esse serviço de analisar logo ali para dar uma resposta e não foi o caso. Uhum. Eu acho que a gente estava esquecendo daquela região, a gente falou de algumas regiões sísmicas, a região do Acre, me perguntam Peraí, muito, por que no Acre tem tanto terremoto? peraí que tá caindo. Tá? Mão mole. Aqui. E aí, ó, tá vendo que esse outro círculo aí na região do Acre, a gente tem bastante bolinha branca ali, né? Essa é uma região, gente, que tem a zona de subducção que a gente falou da placa ginástica aqui que está descendo, a oceânica. Tá vendo essa parte em vermelho aí, a altimetria, a gente está falando da região mais alta, tá? Que é a Só cordilheira. para quem não sabe, quando a gente está indo para a cor mais escura, mais azul escuro, a gente está indo para uma parte profunda, o vermelho em cor quente, a gente está indo para a parte mais alta. Isso, Tem perfeito. gente que não sabe isso aí. É, por isso que quando você vê é uma questão bem mais escura, bem mais coisa, porque é muito alta a cordilheira, né? E Uhum. aí está acontecendo muito sismo, muito sismo. Então você imagina que essa região aí, a gente tem uma placa oceânica e ela tá descendo aqui, e que a gente está totalmente né, em cima, que é a sul-americana, ela tá subindo aqui. Essa região de contato, gente, é bem abaixo aqui da região do Acre. E um fato muito interessante também falar aqui, porque muita gente associa assim, a gente está falando de sismos andinos que a gente sente aqui. Não, Uhum. também tem esse caso, tá? Mas aí, no caso aí, esse mapa da sismicidade brasileira é só
ocorre no país. Quando, por exemplo, aqui no Acre, em 2015, tem sempre no Acre, tá, gente? Você pode abrir o site do Observatório Sismológico, www.obsis.br. Logo de cara, você tem uma listagem, um mapa, você pode ver os últimos sismos aqui do país, do mundo, mas assim, é mais focado no país ou na América do Sul, aqueles que a gente tem mais impacto. Você pode fazer toda uma pesquisa ali em cima, até para sismos artificiais. Tem um pouco ali, quem quer entender um pouco essa região ali de Minas, pode colocar lá os parâmetros e gerar os seus dados ali, a resposta da tabela dos eventos, que tem magnitude, tem a localização, enfim. E também tem essa área também gráfica, que você logo visualiza os pontinhos lá vermelho e entende os terremotos. Esses pontos brancos aqui é só hipocentro, como é que é? É hipocentro? Não, é o epicentro. Hipocentro e epicentro... eu chupei bala aqui. O hipocentro é a região lá embaixo onde ocorre o terremoto, né? Então, onde está ali, gerou o movimento que aliviou ali a tensão, gerou as ondas sísmicas, aonde, na superfície onde essas ondas chegaram, né? Aqui gerou aqui embaixo. Aonde ela refletiu aqui na superfície é o epicentro. Então, esses aí são os epicentros, mapa epicentral, né, da sismicidade brasileira. E nessa região tem muito terremoto. Em 2015, pasmem, teve terremoto de 7,6. Está relacionado com eles? Essa região de bacia, né? Não está relacionado com eles. Eu te cortei sem querer, desculpa. Não, mas não está relacionado com eles. O que acontece? Esses terremotos têm acima até tem de 7,6, 2015. Teve evento que foi sentido pela população e aí gera aquela pergunta: ai, meu Deus, o Brasil tem terremoto. Chega a jornais nacionais, né? Aí a informação dá um alarde assim maior. Mas esses sismos, eles são muito profundos, porque são dessa área de subducção. Então, são acima, mais de 100 quilômetros, 200, 300, 600 quilômetros. E aí, a energia que chega, ela vai perdendo conforme ela vai passando pelas camadas, tem uma atenuação ali, e quando chega aqui na superfície, ele está fraco. E ele tem um comportamento, por que as pessoas sentem, né? Quando chega à superfície, essas ondas elas se amplificam, e aí você tem alguns locais como altos, principalmente, elas sentem mais. Então, você está em cima de um prédio, aí, se estiver trabalhando, né, não for num horário de trabalho, as pessoas sentem mais, vibra, né, algumas coisas mexem, e as pessoas se sentem um pouco nauseadas, assim, e falam, sentem labirintite. E aí, esse é um efeito do terremoto, foi uma magnitude alta, né? Mas só que foi muito profundo, então a energia chegou muito fraca. É como, eu falo que é um efeito assim, igual da régua. Eu peguei uma régua aqui que eu tava vendo, ó. Nessa região mais aqui, se você tiver nos andares mais altos, você sente mais. Se você estiver aqui no primeiro andar, você quase não sente. Então, esse é um dos casos aí. Todo mundo, quando vê essa região do Acre, fica, mas o que acontece ali? E sem falar, Vinícius, que ocorre também da gente sentir nesses locais terremotos que são de fora, da Bolívia, do Chile, do Peru, né? Que essa região está sofrendo também um grande impacto aqui, ó. Tá mais essa borda do que a gente, né? Porque a gente está aqui, eu falei desse reflexo aqui na região do Acre, mas essa região aqui está sendo comprimida, na verdade, ela está gerando aqui a cadeia, né? Então, ela está em constante atividade, vulcanismo associado, né? E como ela é de uma zona de subducção, também ocorrem também alguns tsunamis, geram tsunamis aqui, principalmente aqui no Chile. E aí, a gente também tem essa característica da sismicidade que a gente sente de terremotos de fora, tá? Isso também é interessante. Mas como? Em quais regiões?
né? A gente tem a região aí do Acre, sente bastante de fora. São Paulo sente muito, muito. Por quê? Quando essa onda que está vindo do interior da Terra, né, ali da onde gerou o terremoto, ela encontra locais mais geologicamente mais frágeis, regiões de bacia que a gente estava falando aqui, citou aqui, ela é um dos casos, o comportamento da onda, ela tende a ampliar a onda, né? E quando chega à superfície, ela tem o mesmo caso que eu falei do Acre. As regiões mais altas sentem mais, as pessoas que aqui a gente não está acostumado, não é igual a gente citou aqui do Japão, que acontece o terremoto, sentem lá, tem uma intensidade 3, eles não estão nem aí. A gente teve uma intensidade 3, sacudiu um pouco as coisas, não precisou nem rachar nada. A gente já está descendo do prédio e está ficando embaixo do prédio. Isso que é o interessante. Esse trend aqui de sismo aqui é relacionado com o transbrasiliano, né? Exato, esse que a gente citou aqui mais cedo. Uhum. Você ouviu essa? Aqui Ali em na Brasília... região norte de Goiás, ali, peraí, deixa eu só inverter a câmera aqui. Inverteu de novo. Ali na região norte de Goiás tem uma série de barragens de rejeito de mineração em Novo Horizonte, acho que Crixás também tem, Niquelândia. Será que tem algum problema? Será que tem algum problema futuramente de alguns sismos que ocorrem ali e gerar algum acidente nessas barragens, alguma coisa? Essas barragens, elas são feitas para aguentar até quanto de energia? De energia que eu digo assim, de magnitude, né? No mínimo, ela recebe... Ela é projetada para aguentar 5 de magnitude. Lembra que eu te falei que a gente está falando de uma escala logarítmica, né? É muita energia, né? É um terremoto bem... para causar um abalo à estrutura. Mas a gente está falando também a gente precisa também de um monitoramento ali, não é monitoramento, na fiscalização. Né? Ao caso de alguns barramentos já muito antigos, com métodos muito que nem é mais usado assim, em outros países, que não é muito aceito. Então, tem toda essa questão, né, que tem Os que negócios ser mais rústicos, né? colocado na balança. Uhum. Oi? Os negócios rústicos pra caramba. Exato, né? Você viu, quando acontece, a gente acaba até a população acaba entendendo um pouco, né? Porque eles falam bastante, mas depois cai no esquecimento. E sem falar que aquilo que a gente falou, sem falar que aquilo que a gente falou já daquele recurso ali ser importante para o município, né? Ser economicamente o que levanta, né? O que a maior rede O que roda a economia ali, né? que roda a economia, né? Então é complicado, mas só que eu acho que a gente deveria ter um olhar mais atento a isso, né? Como um país tão... essas questões são tão importantes, nós somos tão ricos, né? De recursos naturais, a gente tem essa produção bem grande, né? De exploração mineral no país e também das hidrelétricas, né? É algo que a gente precisa conhecer mais. Então, divulgar a ciência, disseminar o conhecimento é extremamente importante, e até mesmo para a gente dar valor aos estudos assim que são feitos nas universidades, né? A gente não... E vocês têm algum projeto assim de levar esse conhecimento mais de risco para as escolas? Como é que é? Sim, eu participo de 2 projetos. Explica pra gente aí. Eu participo de 2 projetos um chamado de Geologar, que são dos estudantes, né, da pós-graduação da UNB, das Geociências. A gente tem o objetivo central, que é divulgar a ciência, e a gente vai até a comunidade, a gente vai até os espaços públicos para falar das nossas pesquisas. Não só, também usa como momentos que a gente está associados aí
como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é muito importante, é um evento muito importante aqui em Brasília, e ela tem em vários locais do Brasil, né? E vai ocorrer esse ano também de forma online, e é bem legal que a gente divulga bastante nossos projetos, tanto do Observatório Sismológico, que é da Mostra Sismológica, que a gente tem uma espécie de museu, um espaço físico, a gente tem aqui na UNB, no Observatório, então vocês podem visitar, podem marcar as visitas, né? Que quando estiver aqui em Brasília, né, quem é de fora pode vir ao Observatório conhecer. E quem é de colégio, de escola, de professores, né, a organização da escola, marca uma visita, traz seus alunos aqui. Inclusive, é um fato bem interessante, porque eu fui uma dessas pessoas. No meu ensino médio, eu conheci o Observatório Sismológico, fui até a Mostra Sismológica e descobri que tinha terremotos no Brasil. Eu lembro exatamente desse dia. E eu lembro que quando mostraram esse mapa, não esse, porque esse fui eu que fiz, mas mostraram o mapa da minha cidade, falaram no terremoto de 6,2 da Serra Tombador, em Mato Grosso. Eu falei, como assim? Tem terremoto? E aqui a gente tem um simulador do som do terremoto, e é muito interessante, é o que chama bastante atenção. A gente também tem um PULE, que a gente põe uma estação você pula, né? Eles fazem, a gente fala, faça o seu próprio terremoto e mostra o sinal sísmico, a gente explica como que é feito isso, mostra aquelas componentes que eu falei, norte-sul, leste-oeste, como a resposta aparece para a gente visualmente, como a gente analisa, mostra como a gente recebe esses dados da rede sismográfica brasileira, mais de 90 estações que chegam aqui online em tempo real. Hoje a gente conta com um sistema de detecção automática, mas ela não tira a importância do analista. Então, teve um terremoto, a gente sabe, tem um alarme ali dos terremotos que ocorrem, né? E aí o analista vai e faz a sua análise pessoal, né? A gente não tem, nem gera esses eventos, ele não vai nem para o site, né? Tipo, automaticamente. Mas tem alguns centros que mostram, né? E faz esse monitoramento, depois coloca lá que é manual ou automático. E porque eu acho que nunca vai perder a importância, né, do analista ali para fazer análise mesmo visual ali, enfim. E aí, você vindo aqui, a gente tem esse projeto que é divulgar, né? Então, mostrar, conhecer. A criançada adora. Ama. É 100% de sucesso. Não tem como não gostar. É muito interessante. E eu também tenho esse do Geologar, que faz a divulgação fora da universidade, né? É um projeto de extensão, que a gente quer mostrar o que a gente faz aqui. A gente tem o Instagram, né, do Geologar, por favor, entrem lá, sigam a gente. A gente faz alguns textos, a gente explica um pouco coisas curiosas, como Brasília já teve mar. Você sabe como foi isso? Sabe? Essa área da geologia todo mundo gosta, mas a gente gosta de explicar. Ué, como assim? Já teve mar? E aí a gente faz o espectador, né? Esse futuro, talvez, cientista da área, entender e achar curioso, né? E querer entender, saber mais. A sismologia também tem isso. Esse ano, a gente está falando bastante, mas ano passado a gente participou da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente levou o Viagem ao Centro da Terra. E a gente explicou todas as geociências ali atuando, falando da atmosfera, das camadas e tal, até chegar no núcleo interno. A gente explicava sobre o campo magnético da Terra. Isso era o fato assim, mais curioso. Era uma imersão mesmo. Você entrava, tinha a atmosfera final assim. Eu vou publicar no meu Instagram e uns vídeos para vocês verem. Foi muito interessante. A gente teve mais de 5.000 visitantes, assim, só no nosso stand. E assim, como é curioso e como é importante para você pais aí, né, tem sobrinhos e tal, como é legal você despertar o conhecimento pela ciência. É isso que a gente preza. Porque uma vez despertado, você ganha, né? Ganha muito, né? O interesse para outras áreas. Não é só geociências. Lógico que eu tô chamando aqui para geociência, mas é para tudo, né? Isso desperta no aluno o interesse
para estudar mais, para conhecer mais. É isso. E durante essa quarentena, nesse período, nessa, nesse fenômeno das lives, vocês fizeram algumas para o ensino médio? Como é que foi? Sim, a gente fez. Eu tenho uma parceria com a Kelly Schmidt, né, a vulcanóloga, e a gente faz algumas. A gente já fez algumas lives e a gente vai fazer mais só para divulgar a ciência, tanto da vulcanologia, da sismologia, para a criança, para o público dos alunos. Aproveitando esse momento de pandemia Hum. e que você está tendo uma aula remota, né, que eles já não estão acostumados, e poder trazer algo assim que vai chamar a atenção. E o resultado a gente é 100% de sucesso, né? Você gera muitas perguntas, é muito curioso, e a gente vai ali respondendo, e a gente tem relatos assim da criança em casa falando sobre isso, sabe? E gerando conhecimento e admiração pela ciência, e é isso que a gente quer, né? Que a gente tem esse comportamento aí da gente aprovar, né? Amar a ciência como um todo, falar, poxa, e retificar, falar, poxa, saiu dali, eles pesquisam tanto, isso é ciência, né? Isso é produzir Uhum. conhecimento de qualidade. E Aí é fica tão você falando de terremoto e aquele falando de vulcão. exato. Olha que interessante. É casa, Uhum. né? Aham. O meu perfil é Seismology Soul, tá? Eu vou. Tá aí, vocês podem seguir lá, tem bastante. Ainda, tô alimentando, né, com conteúdo, mas eu espero que vocês gostem, sabe? Eu faço com muito carinho e espero vocês lá, me curtindo lá, Vai- seguindo. Vamos abrir um tempo para pergunta aqui. Se alguém tiver pergunta aí, pode ir mandando. Eu lembro que na live anterior um rapaz perguntou se durante um terremoto a falha se separa, se rompe. Não sei se E ele é. ela pode se mover por quilômetros até, Uhum. Quando você pega a né? falha de rejeito direcional, o rejeito ele vai se propagando ao longo do espaço, né? Sim, E assim, de forma bem simples, quando a gente fala em rejeito, por exemplo, se eu tenho uma chave aqui, e esse terremoto aqui, então, ocorre um terremoto aqui, uma liberação de energia, para quem não sabe, né? Então, essa parte da chave que viria para baixo, essa parte que viria para cima. sim. Aí o que ligaria isso aqui seria o rejeito, né? Então, quando você encontra algumas porções de terra onde que uma linha contínua está separada por uma distância métrica, aquilo ali é a construção de vários terremotos ali em cima, né? Então o terremoto vai acontecendo ali um em cima do outro e vai separando essas porções, né? E você também tem que entender que às vezes também não é em toda a estrutura. Uhum. Parte dela, no início dela. Eu acho que eles falam muito quando a gente falam sobre terremotos da Califórnia. Porque eles ficam esperando, se não me engano, é a porção norte que vai ter o grande terremoto, né? Que eles chamam de The Big One. E às vezes você tem uma porção lá na parte sul da estrutura e libera ali, tem um terremoto, eles ficam, meu Deus, é o grande chamado. Não, não é, ainda não é. Não é toda ela. Hoje ela se rompe e é por quilômetros. Ela se movimenta por quilômetros. Você vê, também tem os movimentos, né, gente, de subir e descer, né? Heterogêneo disso aí. O... Deixa eu ver se alguém tiver pergunta aí, pode ir mandando. Vai olhando aí, ver se acha alguma pergunta. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui rapidão. Tá. Ah, Gente, boa noite. Estou vendo aqui todo mundo. Jorge Sanji, meu orientador, grande sismólogo, fez hoje uma palestra muito bacana. A Kelly, um professor que falou que adora esse tema, que acha muito interessante para os alunos. Achei bem bacana esse comentário. É isso que a gente gosta. Siga lá o meu perfil, se quiser. Pode mandar pergunta também.
que a gente responde. Peraí que eu já volto aqui só. É que Esse- eu. É o meu computador que tava dando um probleminha aqui. Muito, Ah, o Fábio perguntou o que é o lineamento transbrasiliano. O lineamento transbrasiliano a gente interpreta ele como uma falha, né? Durante ciclos de construção do supercontinente, isso aí há mais de 600 milhões de anos, teve um período assim que a porção que é correspondente ali a, ao crato amazônico. neoproterozoico. Oi? É do neoproterozoico. E ele já teve É, reativações, né? Mas essa é a maior descontinuidade litosférica que a gente tem. no Aqui no nosso. neoproterozoico, quando a parte que é referente à Amazônia ela vai se chocar com o crato São Francisco, então você tem uma porção ali que ela foi intensamente assim apertada durante esse processo, né? É uma zona de sutura, isso aí seria o transbrasiliano, né? E por ser uma zona de fraqueza, cara, qualquer energia que tiver circulando por ali vai se dissipar, né? Aí Exatamente. onde que E ela já foi reativada. o... Interessante falar isso. Uhum. E É, é onde. ao longo do Paleozoico aquele ali foi reativado bastante também. Então, se um E, dia o Brasil viesse separar, tipo o continente, o território brasileiro, a América do Sul viesse separar ali, é uma zona de fraqueza que a gente pode quebrar a placa sul-americana ali, né? aham. Que a gente fala que Então você é bota. Como? é que eu te interrompi. É onde é fraco que vai se quebrar novamente, vai se quebrar ali, né? Porque Uhum. já é E uma é, região de sutura. Eu ia fazer uma analogia, mas acabei esquecendo, assim. O que eu posso. é como, Uma cola é ali. como se fosse é como se fosse o Himalaia hoje, sabe? Ah, sim. E esse lineamento ele corta todo o Brasil, né? Ele vai lá desde o Nordeste, vai descendo até a Argentina por ali. Ela tem essa orientação. Quando a gente mostrou ali o mapa de simplicidade, que eu coloquei assim uma porção, ela tem mais de 2.700 quilômetros. Ela vai até Ele vai pegando daqui e vai descendo. Nordeste e Sudoeste, essa orientação. Não, é típica das estruturas do brasiliano aqui, é tudo no Nordeste, né? Um trem de Nordeste que vai seguindo aqui. É uma descontinuidade muito importante, litosférica muito importante. E associados a muitas É, sismicidades, como vocês podem ver aí, né? Todos esses pontinhos brancos aí são sismos. E também não, aí, se não me engano, estão acima de 3. Então, se a gente colocar um mapa de tudo, né? Ele fica lotado, né? De pequenas magnitudes. Mas esses aí são eu, acima de 3. Eles são os. eu tentei encontrar o trabalho do Ricomini, só que eu não achei. O trabalho do Ricomini ele fala sobre uma zona de cisalhamento, que é uma zona de fraqueza, né? Que eles chamam de Parnaíba do Sul. E essa zona ela foi reativada há pouco tempo atrás, em termos de escala geológica, né? É uma neotectônica também. E aí o governo brasileiro vai e constrói a Angra dos Reis em cima da zona de cisalhamento, sabe? São aquelas Tipo, inconsistências que a gente estava ah, falando, mas vamos, aquelas. vamos construir, vamos construir uma usina nuclear, tá? Vamos. Onde que a gente vai construir? Ah, sei lá, constrói ali em cima de San Andreas, ali, bem em cima. E tipo, tinha o que eu lembro do artigo, né? Tinha uma cláusula assim, na legislação que dizia que nenhuma estrutura que foi reativada ao longo do quaternário, assim, ao longo do terciário mais recente, poderia construir um empreendimento tão grande. E aí eles acharam que essa zona, a última vez que ela foi reativada foi durante o Brasiliano. Eles não sabiam que ela foi reativada há pouco tempo atrás. Eles foram construir a usina nuclear lá em cima. E aí, uns 15 anos atrás, uns 20 anos, eles foram fazer uma datação em traço de fissão em apatita. E aí viu que tinha uns 2 milhões de anos, mais ou menos, que
que estava indicando atividade cinemática ali, sabe? E aí não fizeram estudo. Não, tipo, construíram a usina há muito tempo, né? Então, o que a gente tinha de conhecimento científico naquela época era raso ainda. A gente tava, em termos de geologia, a gente tava saindo da geossinclinal ainda. Em E como a algumas gente, universidades. às vezes Em alguns algumas ingredientes, universidades. eles sobrepõem, né? Uhum, Se sobrepõem, né? Então, e tudo bem, também tem uma evolução, né, do conhecimento. Para a sismologia, a importância da rede sismográfica é que ela é tão recente, né, para a gente espalhar essa quantidade de estações pelo país. E você vê outra importância, num país que a gente também tem uma densidade demográfica, né, tem alguns vazios demográficos, que é a região norte ali, por exemplo. Então, se você não tinha interesse, não incomoda ninguém, lembra que eu falo que é um dos fatores para a gente ir lá, estudar, uhum, instalar, aí você fica ali sem uma cobertura, né, de informação. Com a rede, não, a gente pode colocar estações lá, não só, né, porque ali a gente tem hidrelétricas, né, não só a, a de Belo Monte, né, tem outras ali no Pará, e aí você que aí a gente consegue ter umas estações ali por conta da hidrelétrica, mas agora não, a gente tem estações para estudo, a gente também tem estação para cobrir, para ter um monitoramento, né, natural. Enfim, a importância disso e a gente poder desenvolver outras pesquisas, muitas outras, para conhecer geologicamente, né, aquela região e a importância disso é imensa, é um grande avanço, né, para a tecnologia, para a ciência, enfim. uhum. Ah, e se o pessoal tiver mais perguntas aí, já vem mandando que daqui a pouco a gente encerra. Né? Ah, Bom tempo, a gente fala bastante. Eu gosto de falar também, porque me perguntam, assim, talvez não seja uma pergunta aqui, mas seja uma curiosidade. Aí falam, poxa, eu sou da geografia, né? E quais meus interesses, né? Algumas coisas acontecem, né? Na vida que a gente acaba caindo em algumas áreas, né? Que a gente desperta o interesse. Mas eu sempre gostei dessa área de banco de dados também. Eu estava conversando hoje com uma colega sobre isso, e a gente estava falando que às vezes a gente eu faço disciplinas de programação, isso é sempre importante, tá, gente? Para a gente conciliar. Às vezes tem gente que é da GEO e gosta dessa área, né? De TI e tal. uhum, É muito importante. Tem vários órgãos que têm essas áreas, sabe? Da GEL, que precisam desse profissional que tem entendimento um pouco, né, da parte de TI, principalmente bancos de dados espaciais, e entende a nossa área, né? Porque você chega para um profissional somente da teoria da informação e, e, e eles não, você dá a problemática, principalmente questões urbanas, né? Tráfico, não eu ia falar tráfego aéreo, mas estradas, né? Você precisa mapear, fazer um banco de dados. Eu comecei também na sismologia, trabalhando com banco de dados da sismologia, fazia geoprocessamento e fiz uma camada de interoperabilidade para a gente ter uns dados da neotectônica de um projeto aí do Sul. Eu só não estou me lembrando se era da Unipampa, mas assim, eles tinham solicitado os dados e a gente não tinha capacidade, né, tecnológica ali de migrar os dados, eles terem e eles estarem também no padrão da INDE, né, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. E o meu projeto da especialização foi esse: fazer com que o banco de dados conversassem com os outros bancos de dados, porque existe uma norma nacional e internacional que a gente respeita, né, implementada aqui no país, para todos os órgãos públicos estarem com os dados do mesmo padrão. E isso foi minha pesquisa inicial. Então, ter isso também é uma forma de disseminar o conhecimento, porque muitos aqui podem ser da GEO, da geologia, da geografia, da geofísica, gostam também dessa área, têm esse entendimento da GEO e precisam falar, precisam também, querem se especializar nessa área, podem fazer essas áreas correlatas, de trabalhar em empresas, porque muitas empresas, né, públicas e particulares precisam disso. E desse profissional uhum. que tem esse entendimento.
Porque para você fazer um banco de dados, você criar um banco de dados, é uma novela. E Nossa! a gente tem um... Porque às vezes você fala com a pessoa que você quer, poxa, você quer Uhum. passar um regime de estresse. Eu falava assim, mas é esse dado, o formato tá nele. Ele não sabe o que é, o que é isso, né? Eu criei no meu mestrado uma plataforma que eles têm todos os dados que estão relacionados à barragem. A gente tem. Você tem um mapa que você pode associar todos os fatores. Por exemplo, hidrometria, né, o nível de água, a geologia local, as estações que estão ali, os sismos artificiais, e você vai juntando as camadas. E você vai fazendo o estudo que você quiser ali na área, sabe? E aí é um visualizador. E é o banco de dados aberto, assim, a pessoa, sei lá, eu quero fazer alguma coisa, eu posso entrar, usar. É aberto. Infelizmente, agora, no momento, ele é alocado do site da UNB, né? No site do Observatório Sismológico, que pertence ao UNB. Só que ele não está funcionando hoje. Que ele ainda está em fase de teste, tem alguns ajustes. E assim que tiver, eu vou divulgar na minha página. Assim, é muito bacana, né? Porque é meu filho, não. É um Mas neném, né? A gente olha assim, ah, um bebê, cara. Meu bebê. 5 anos brotando esse bebê aqui. então, inclusive, está saindo meu artigo que fala todo esse estudo, como foi criado esse banco de dados. E a revista achou interessante por conta dessa interação dos dados, né, da parte de banco de dados espaciais com um site, um visualizador web, que a gente chama, com a pesquisa sobre a sismicidade induzidas por terremotos, por hidrelétrica. Então, a gente consegue fazer essa junção, né? O profissional da GEL, ele tem essa capacidade. Você pode também ir para essa área se você é como eu, que gosta disso, né? Então, Uhum. perguntam se, como que eu devo fazer, que eu estou estudando ainda. Então, você procure projetos de pesquisa, PIBIC, né? Na área, ou na área de sismologia, associe também, por exemplo, minha coordenadora é da ciência da computação, aqui da UNB, Maricela Holanda, ela é uma referência também com a ciência, ela tem vários projetos, né? Meninas da Ciência, na computação, né? Que é bem legal. E ela prestou esse serviço ao longo de vários anos também para o observatório. A gente fez essa junção, entendeu? Da GEL com o TI. E aí é bem bacana. Se vocês tiverem interesse, programar é bem interessante, tá? Aprender alguma linguagem de comando. Eu fiz alguns cursos de SAS, agora de Python. Pra gente é um plus, sabe? Eu tenho... Os colegas falam assim, a Daqui gente não pra frente vai programador. ficando, daqui pra frente vai virando um diferencial, né? Vai virando diferencial. Você não vai ser talvez pode ser, né? Não vou falar que ninguém vai ser, mas assim, a gente vai ser um programador, mas vai ser um programador da GEL, vai ser algo que você entende um pouco do outro lado de lá e pode fazer esse link. E é muito importante, é muito bacana. Tem áreas da Oracle, né? Em São Paulo tem várias empresas que prestam serviço para parceiras da Oracle e que fala de banco de dados espaciais e precisa de um profissional como a gente, entendeu? E aí você pode ir para essa área também, já que está aí se você estiver na graduação, já pesquisar, já ver esse caminho, bem interessante. Um negócio que eu falo quando o pessoal que está querendo fazer geologia aparece aqui, né? Eles, mas geologia tem matemática, tem física, tem cálculo. Gente, esse monte de sair para geologia assim, ficar batendo no marreta, ficar carregando pedra nas costas. Isso aí já não tá mais de jeito não, porque antigamente a geologia ela era qualitativa, né? Uma areia bem selecionada, é mal selecionada. Os grãos aqui são subédricos, anédricos.
Tem hematita, tem pirita. Não, o pessoal hoje quer saber de número, né? É, Tem quanto de hematita, tem quanto de pirita, tem porosidade, quantos por cento, qual que é a densidade disso. a gente, E na medida que a gente vai quantificando as coisas, você vai tendo mais certeza, né? sim, e sem falar que a gente pode usar outras técnicas. As técnicas de geoprocessamento você pode mapear, você pode classificar geologicamente só por imagem. Uhum. Você faz tudo em casa. É, Um dia você, você, um dia você, sei lá, tô no meu campo aqui de iniciação científica, ou de TCC, ou de mestrado, você vai lá, bate umas 1000 fotos, não, roda o programa, você leva o afloramento para casa. Você faz também, tudo em eu casa. estava mais de imagem espectral, né? A gente faz uma análise espectral, tipo, você sabe qual é o espectro radiômetro da rocha, né? Isso já, a gente tem uma biblioteca. E aí você, por imagem de satélite, imagem de é, aerofoto aerofotoespacial, né? Aí você vai e consegue classificar as rochas pela, essa resposta de cada elemento, entendeu? Que você já tem na biblioteca. Mas não é Uhum. assim tão fácil. Você joga num programa, né? Você tem que também ter um estudo prévio e você já classifica também sem ir a campo. Isso que eu quero falar, né? Por Tinha um drone. professor meu que ele era apaixonado num programa que foi, acho que foi desenvolvido pelo Brasil, mas agora não lembro qual que era o nome. Era um programa enjoado de mexer, gente. Envy. Não, não é Envy, não. Não vou lembrar, cara, mas era um negócio muito difícil de mexer. Era rústico, sabe? Não é um programa que você chega bonitinho assim, não, tá. O layout tá bonitinho e tal. Era um negócio bem, bem rústico. Aí você perdia a paciência. É, tem área para tudo, né? Isso que eu vou falar. Tipo assim, Uhum. às vezes a gente tem algumas pinceladas aí de informação, e aí você vai naquilo que você tem mais interesse e consegue deslanchar ali nessa área, né? Você Uhum. tem múltiplas possibilidades. E o que a gente pode fazer aqui é disseminar, falar, olha, tem essa área aqui, você pode trabalhar também, você gosta disso? Porque às vezes na academia você não tem. Infelizmente, às vezes é muito engessado, ou então cada universidade tem já uma Um área, viés, né? um viés, aí você acaba sem saber as outras áreas, e é importante a gente falar, porque parece que a gente está escondendo o ouro, sabe? Sentou em cima da informação, Uhum. Aham. não é? Aí isso é muito na faculdade, você vai tentar fazer alguma coisa, o professor não ajuda, ele parece um mago, sabe? Aí do nada ele brota assim, faz alguma coisa no computador aqui, um minutinho, já sai com o mapa, pô, Como é que fica amarrando informação, sabe? É o cara que quer ser um mago, um bruxo. Tipo, cara, só senta aqui um minutinho, você me explica. Você tem que aprender Exatamente, os negócios sozinho, gente. Aí, tipo, exatamente. porque aqui no nosso laboratório nós temos computador de última geração, tem o programa X, o programa Y, tem um software que faz café, mas ninguém sabe usar. Isso é uma dificuldade que eu vejo na academia, sabe? Sim, sim, Aí, sim. se, aí não sabe, não tem ninguém que ensina, tipo, fica para inglês ver. Aí fica um laboratório caro pra caramba, mas Não, é. se a galera se juntasse, não, cada um ensina um pouco, todo mundo aprende, sabe? Sim, com certeza. Aqui, graças a Deus, a gente tem uns laboratórios muito bons, assim, bons, referência na América do Sul. E eu sou suspeita, assim, a área que eu escolhi também, eu tenho profissionais muito bons, assim, que se doam e tal. Lógico que a gente acaba às vezes ficando um pouco restrito, né? Isso é ruim. A gente gostaria mais que tivesse uma integração melhor para a gente ter uma possibilidade de trabalhar com outras pessoas, outras áreas, outras técnicas, porque às vezes o seu colega do lado trabalha com uma técnica que é interessante para o seu trabalho, a gente vai acrescentar. Uhum. Se você não tem uma parceria, se você não, aliás, se você não tem um ambiente que proporciona isso, você não troca informação. E o Geologar, que é o projeto que eu faço parte, a gente tem
esse objetivo. A gente fala da ciência que é produzida aqui. Então, e de forma descomplicada. A gente divulga para a gente nossos congressos, simpósios dentro da universidade para falar, olha, eu trabalho com isso, você trabalha com isso, eu uso tal técnica, eu uso tal técnica. Porque às vezes é só em momentos que você vai para um congresso ou outro e você sabe, às vezes você também não fala com o seu colega de outro laboratório, né? Você não sabe muito bem, se você não pegou a disciplina, né? Na área de pesquisa, então, o pesquisador, a gente às vezes fica enclausurado numa sala 10 horas, né? E fala somente com aquilo ali que está com a gente. Saiu, fechou, foi embora. Não fala, né? Não troca ideia. E aí isso é o problema. E aí a gente quer mudar isso. Tem outros projetos, né? Que eu acompanho assim, né? No Instagram, graças a Deus. Acho que a pandemia ajudou também a pessoal a abrir a boca. Muita gente está falando, muita gente está divulgando. Isso é muito bacana. É o que mais a gente quer mesmo. E a possibilidade de falar, né, através da internet, assim, dessas plataformas, é muito bom. Mas a gente também gosta do olho a olho, sabe? A gente vai até a população e fala, que é na parte mais de divulgar, de falar o que a gente faz. E para os nossos colegas, nossos pares, a gente usa esses momentos, né? A gente tem workshops também que a gente faz para aprender a divulgar, aprender a falar de ciência. Então, enfim, só iniciativas bacanas que a gente tem, que mais é curtir, botar aí o coraçãozinho aí e seguir, informar, falar, principalmente professores, assim, eu sei que às vezes não está aqui, mas essa live fica gravada, chega aonde a gente nem sabe que chega, né? Então, como é importante você divulgar, você falar que isso existe, falar para, né, às vezes chamar o pessoal, um profissional como o nosso projeto aqui, mas tem outros, para falar com seus alunos, levar os seus alunos a esses ambientes, sabe? E a gente tem aqui o Museu de Geociências da UNB, tem a mostra do Observatório Sismológico, e foi importante para mim. Eu estava no ensino médio quando eu fui a um lugar desse. Eu fui a vários outros laboratórios, né, dentro da universidade, mas foi importante para mim, para eu conhecer, para eu entender, né, me inteirar sobre essa ciência, né, como no caso a sismologia, mas lá no Museu de Ciências, você sabe, a geologia é outra que as pessoas não sabem na escola. O que faz um geólogo, né? O que você tem aí no seu celular, os materiais que precisou, né, de recursos minerais, e você nem sabe que existe, né? Às vezes a gente aqui com um país que produz, né, petróleo, né, extrai petróleo, e aí só fala do petróleo, mas a importância desses profissionais, né, para a economia, né, para essa atividade, principalmente de extração, né, de mineração também. Então, as pessoas precisam saber que isso existe, né, para se interessar. A vulcanologia, né, olha que bacana. A Kellen foi despertada, ela conta, né, Kellen Schmidt, da Volcano Expedition, ela conta que foi lá aos 9 anos que um professor despertou o interesse dela. E aqui não tem vulcões, né, ativos. E aí, como que você gera essa atração? Como você fala que é possível para essa criança estudar sobre isso? Divulgando, falando da ciência. E aqui eu tô meio que o rei do rolê aleatório. Tô falando de um monte de coisa assim. Ontem eu tava falando de meio de sedimentação, ontem eu tava falando de bacia, do nada aparece um vulcão e aparece geologia estrutural. Tirar assunto da cartola. Gente. Às vezes você dentro da faculdade, você não sabe. Né? Muita gente está com esse interesse porque não sabe, não tem contato. Né? Eu também tirei coisas aqui falei até coisa. Não lembrava os termos corretos, né? Mas é porque você tem que falar. A gente acaba querendo falar para o pessoal, tipo assim. Pesquisem, encontrem, falem, quem está na área, fale sobre a sua área, não esconda, né? Informação. Não seja o bruxo, né? Um mago que aparece aqui, programa alguma coisinha e já roda. Não, compartilha com os outros, pô.
É uma coisa muito de ficar amarrando informação, né? Ó, eu tenho informação aqui, só que eu não vou passar para ninguém. A gente só tem a ganhar em divulgar, Uhum, né? E fortalece mais, né? Acaba tendo mais investimentos também, né? Mais interesse na área, você consegue mais recursos, mais investimento e acaba crescendo como ciência, né? uhum. Ah, obrigado pelo comentário aí, Kelly. A Kelly está lá diretamente dos Tá? Apeninos, tomando vinho, a fina. Então, vamos encerrando por aqui, que minha bateria já está indo para o espaço também, né? Sim, foi bom. Muito obrigada pela oportunidade, por esse convite. E fica o convite para vocês conhecerem o meu perfil, Seismologist Sou, o Observatório Sismológico, o Geologar, que também está todos os três aí estão no Instagram. E a gente divulga também os eventos que ocorrem no país, aquele teve de Fortaleza, semana que chegou a ser repercutiu, né? Mas todo dia, quase todo dia, vai lá para o observatório, para o site, né? Os registros de terremotos, né? De sismos naturais do país. E fica aí o convite para se interessarem pela sismologia. Uhum. Aí eu Aí, ó, agradeço. galera, segue a Eveline aí, ó, da Biscoito. A gente tem, não sei se você já ouviu falar essa linguagem de biscoito na internet. Sim, Biscoito, sou, você vai lá, dá like, comentário. sou biscoiteira da ciência, da sismologia. Biscoiteira. Não, mas tem que compartilhar mesmo. Senão Tem daqui a que pouco aparece os caras da Terra plana. Se a gente não falar, aparece os caras da Terra plana aí, mano. Igual aquele cara lá de Porto Alegre falando da Terra Cone. foi num congresso, né, de Não, geologia. só para falar pro pessoal, o cara teve uma ideia tão doida que ele conjecturou que alguns bilhões de anos atrás um planeta do tamanho de Vênus colidiu com a Terra e a Terra ela ficou no formato de um cone de sorvete, sabe? Você lembra dessa história, né? Eu estava A Terra ficou com formato de cone de sorvete. Ah, ela parecia um cone de sorvete, sabe? Ela ia fechando. Aí só que com o tempo ela começou a tomar um formato redondo, né? Então a gente já passou pela Terra oca, a gente passou pela Terra plana e a gente agora está no auge da Terra cone, né? É o é, corneto, sorvete da Nestlé. você tem que ouvir, foi assim fantástico, porque fantástico assim, não brilhantemente, né? Você num evento desse, você não gostaria de ver uma situação dessa, né? Mas foi Uhum. né, as pessoas ficaram muito revoltadas e não e logicamente refutaram essa pesquisa, enfim, né? Não sei se eu chamo isso de pesquisa, mas E ele falava na cara dura, tirei da minha cabeça. Tá, mas saiu onde da você leu isso? Não, eu pensei. Eu pensei. e É muito cara de pau, mano. Ah, tá não, louco. antigões, geólogos assim, ó, antigões chateados, sabe? Saindo da Uhum. sala bravo, falando. E assim, mas a gente tem outros também que ficam, né, da Terra plana, então. Vai até para ser porta. Como que é? É, guru do presidente. Tem isso É, também. o Olavo de Carvalho tá lá, né? Então, vamos fechando aqui, que daqui a pouco o Instagram corta a gente de novo. Então tá bom, gente. Boa noite. Obrigada aí pela Uhum, participação. Me sigam lá, podem perguntar também, que eu vou ter um prazer enorme em responder. Obrigada, uhum. Vinícius. Obrigada. Tchau. Até mais, Tchau. gente. Ligando aqui. Ah, então, a gente agradece a presença de vocês até esse presente momento, né? Obrigado por ter tido a paciência de chegar até aqui. Só os fortes sobrevivem. E a gente convida vocês a conhecerem o trabalho lá da Eveline, tem a Kelly também, que é uma parceira dela. Tem o nosso canal no YouTube lá, vão lá, se inscrevam, saiu um vídeo novo agorinha, interessante pra caramba, falando um pouco dessas paradas de, de zona de rejeito direcional, falando de falha e tudo mais. E a gente se vê numa próxima ocasião aí, gente. Falou!